Você está conectado porque A Uni tá on! Olá, colaboradores leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podioteca, nosso podcast literário da Uni Mateus. Exatamente. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um livro chamado Outsider e o tema vai ser Na Trilha do Suspense. Mas antes, a gente trouxe aqui a nossa querida convidada, Ana Letícia. Eu vou ler aqui um pouquinho, resumidamente, do que ela faz aqui no Grupo Mateus, para vocês terem uma noção do trabalho dela. A Ana Letícia, ela trabalha no setor de tecnologia do Grupo Mateus, aqui no Squad do Mateus Mais, na Pulse. Mais especificamente no setor de logística do aplicativo. Então, é um setor que cuida de deliveries e faz a intermediação dos entregadores com os clientes, os fornecedores, né? Além disso, ela cursa gestão de recursos humanos, que é a área que ela pretende seguir. Então, eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre a área dela. Bem-vinda mais uma vez, Ana Letícia. Obrigada, viu, por aceitar nosso convite. Humilde, mas de coração, para vir fazer parte aqui desse momento com a gente, do nosso podcast literário, né? Seja muito bem-vinda e se apresente, fique à vontade para falar um pouquinho mais sobre você, sobre o seu setor, para que os nossos colaboradores te conheçam um pouquinho mais e conheçam também as atividades que vocês desenvolvem, né? Muito bom, muito bom. Obrigada, pessoal, pelo convite. Pois é, meu nome é Ana Letícia, eu estou aí no Squad Mateus Mais há quase 3 anos, né? Nossa. No setor de logística, garantindo aí a entrega dos nossos deliveries do aplicativo, como você falou, intermediando a relação dos fornecedores, né? Que são nossos entregadores com os clientes, além de outros intermédios aí com os gerentes dos drives, enfim. Basicamente, a gente garante que esse fluxo de entrega, né? Que é o último estágio aí da compra, sendo delivery, seja feito da melhor forma, proporcionando a melhor experiência aí para os clientes. Eu curso gestão de recursos humanos, que é a área que eu almejo trilhar, né? Mas tenho aí essa experiência no app. Certo. Mateus Mais. Então, o teu trabalho é da parte que a compra finaliza, isso. né? Porque tem todo Finalizando a compra ali, o cliente ele vai optar por receber em casa ou retirar nos drives, né? Quando ele opta por receber em casa, a gente entra em ação, garantindo a entrega, lidamos com os fornecedores, então a gente atua em mais de 100 lojas, né, na região Norte e Nordeste, e todas elas estão conosco, né? Sou eu e mais um time de 5 assistentes, temos também a Jéssica lá no Pará, tem o Sérgio Imperatriz e por aí vai. E aí a gente vai garantindo aí a efetuação desses deliveries da melhor forma em todos os segmentos, né? Eletro, mercado, atacado, Que foi enfim. uma atividade que surgiu, né, durante a questão da pandemia, né? Sim, na época que ainda não havia se tornado Mateus Mais, né, que era o Super, eu entrei ali no finalzinho. Então a gente ainda atuou aí com o Super, né? E aí depois veio o Mateus Mais, ficando só mesmo no grupo, né? E aí, só para falar um pouquinho para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores também, né? Sobre o aplicativo. Comenta aí um pouquinho do aplicativo, quem quiser baixar o aplicativo, que vai ter. Quem quiser baixar, disponível aí na Play Store, na Apple Store, né? Tanto para iOS quanto para Android, a galera pode baixar. O app é o Mateus Mais. E aí você vai fazer suas compras no conforto da sua casa, que não tem coisa melhor. Acredito que todo mundo já conhece, inclusive, né? Não tem quem não conheça, principalmente depois da pandemia, que todo mundo não podia, né, transitar livremente. Então, eu acredito que é algo que revolucionou bastante, sabe? E poder ter essas duas opções, né? Tanto de retirada quanto de receber na sua casa, né? No conforto de casa. E nessa correria do dia a dia, né? Às vezes as pessoas acabam, não dá tempo de passar no mercado. E aí tudo tá a um clique. Você consegue fazer uma compra inteira de mercado em um clique, usando o seu celular. Perfeito. Quais são os horários que os clientes podem utilizar, fazer essas compras, assim? Funciona em horário normal do supermercado? Em qualquer horário pode efetuar a compra, mas, por exemplo, para o meu segmento, que é o delivery, e para retirada também, tem alguns horários específicos. Para delivery, os pedidos feitos das 8 até as 18, Não, até às 18 horas, né? Eles são entregues no mesmo dia para mercado. Sim. Pro Express tem um prazo maior porque normalmente são pedidos maiores, né? Em grande escala, então são 24 horas para entregar. Assim como o Eletro. Para retirada, normalmente até às 8h20 da noite, que é o horário que os drives estão abertos aí no mercado, né? Para o cliente poder retirar.
Ai, que Legal. massa. Acho bacana o engraçado do app, porque às vezes a pessoa tá aqui no trabalho, por exemplo, aqui ao lado tem o Matheus, né? Sim. Aí termina a compra, aí quando termina o expediente, já só dá uma passada Já aqui no só estacionamento. passa e retira. Retira e vai É pra sua muito casa. prático, É muito prático mesmo. Muito prático mesmo. E só para também deixar mais claro que o Matheus App também tem a opção para efetuar a compra em loja, basta dar o CPF no início da compra, que aí você vai ter lá um desconto de acordo com os produtos que estejam disponíveis na loja e na cidade também. Então, baixe o aplicativo, como a Ana falou, está disponível para iOS, Android, nas plataformas aí de compras de aplicativo, né? De graça, gratuito, não custa nada. Você só tem a ganhar com esse aplicativo. Sim. Então é uma comprinha ali num clique, Num né? clique. É um clique de distância, Muito né? bem. É um clique de distância. Muito legal. A gente convidou a Ana. A gente, assim, o nosso podcast, o nosso Podioteca, ele é um podcast literário que visa também divulgar o nosso espaço, a nossa biblioteca, Maria Firmina. E também é uma forma de trazer e chamar os nossos leitores para que os nossos leitores mais assíduos ou que têm uma frequência maior de retirada de livros, de leituras, para que fale um pouquinho da sua experiência dentro da biblioteca enquanto leitor e divulgue também o nosso acervo, o nosso espaço, para que os outros colaboradores conheçam um pouco mais das nossas atividades a partir do leitor. Porque Sim. eu, como bibliotecária responsável pelo setor aqui na companhia do meu parceiraço, Emerson, é muito fácil da gente falar, porque a gente está ali cuidando e é um setor nosso. Mas a gente também, o intuito da gente também é chamar vocês, leitores, para que vocês falem da experiência de vocês enquanto usuários mesmo dos nossos serviços, do nosso acervo, para que os outros conheçam a partir da visão de vocês. Sim. Então, mais uma vez eu te agradeço por ter aceito esse convite e aí participar e falar um pouquinho dessas tuas experiências enquanto leitora, enquanto usuária do nosso espaço. Não é isso? O prazer foi todo meu, sabe, Su? Eu acredito que foi uma coisa muito boa ter encontrado a biblioteca tão pertinho de mim, né? Porque acaba que com essa correria toda que a gente tem de trabalho, no meu caso, trabalho, faculdade, casa e tudo, eu sentia muita falta de ter um espaço de biblioteca mesmo, porque acabou que as minhas leituras de uns tempos pra cá estavam muito resumidas a PDF, a ler no computador, e eu gosto de ter uma experiência com página mesmo, com cheiro de livro. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa mesmo. E aí eu não tava tendo esse tempo mesmo pra transitar nas bibliotecas e, enfim, comprar. E quando eu encontrei a biblioteca, que ainda não era aqui, mas agora tá realmente do meu lado, gente. Vocês não têm noção da felicidade que eu fico. Eu fiquei muito satisfeita, eu fiquei muito feliz. O acervo da biblioteca é maravilhoso, principalmente pra mim, que curto muito suspense, literatura brasileira, principalmente. E, enfim, só tive a ganhar, sabe? Todo mundo só tem a ganhar, ainda mais sendo colaborador e tendo uma biblioteca tão perto, sabe? Tão próxima à disposição. Verdade. É realmente muito bom, muito bom. E aí tu contou que pra gente que tu lia muito PDF, no computador. Sim, as minhas leituras estavam meio resumidas, principalmente a assuntos relacionados à faculdade, né? Então eu tava sentindo falta de leituras mais leves mesmo por hobby, né? Pra desopilar um pouco mais. E aí foi quando eu encontrei a biblioteca. Inclusive, esse foi um dos meus primeiros livros emprestados. A gente tava até comentando aqui, né? Antes de iniciar. E aí, como foi que surgiu essa tua paixão pela leitura, essa tua vontade de ler? Sim. E também essa vontade de ler esse tipo de conteúdo, né? Que às vezes as pessoas têm um certo preconceito com esse tipo de... A temática, assuntos, suspense, temática. Sim, terror. sim. Que eu particularmente, é uma das minhas temáticas Preferida, sim. Eu amo um suspensezinho, um terror, um thriller psicológico, policial. Eu não vou mentir que eu tô começando agora a despertar essa paixão. Você vai eu amar, gosto é muito tudo de ficção bom. que tenha magia, que tenha essas coisas. É tudo de bom. No meu caso, começou mesmo nas séries iniciais, assim. Eu lembro que, sei lá, tinha uns 8 anos e tinham aqueles livros de filosofia, muito sobre folclore daqui do Brasil, Quem Tem Medo de Ana... No caso, Maranhão, né? Quem Tem Medo de Ana Jansen, A Lenda de Tuxê, A Serpente Encantada. Nossa. E eu lembro que todos aqueles livros, aqueles livrinhos, gente, muito importante, foram me fazendo ter um fascínio, assim, pela leitura. Daí eu comecei também a ler quadrinhos, e aí fui evoluindo e hoje em dia
Apaixonada. Tu tem, assim, Sempre apaixonada, na verdade. Da tua primeira leitura, assim, Sim. o primeiro Olha, livro. Como esse livro chegou nas mãos da Ana Letícia? O primeiro livro que mais me marcou foi o Quem Tem Medo de Ana Jansen, porque é justamente o livro que deu pontapé, assim, pro meu interesse em livros de terror, de ficção, de suspense, principalmente. E aí eu lembro que eu, bem pequenininha, ficava morrendo de medo, sabe? Depois de ler as partes ali mais aterrorizantes da lenda, porque é uma lenda muito rica e é uma lenda nossa, sabe? Aquilo me fascinava, porque ao andar pelo centro, ao andar pelas ruas do centro... Aí a gente fica brigando, né? Sim, A Ana eu imaginava. Eu imaginava realmente ela ali, a Dona Ana, existindo ali, os lugares de tanto sofrimento que ela também proporcionou, porque é muito rico em história também, né? Sim. Esses livros, eles têm uma riqueza histórica muito forte. E aí eu fui tomando fascínio por isso. E aí, voltando à tua pergunta, eu sempre consumi muito terror, assim. Principalmente pro lado do cinema, né? Eu sempre consumi muito. E aí... acaba que uma coisa leva a outra, vai puxando a outra. Não, então, já li muito terror, consumo terror também, principalmente no cinema. E é um gênero e um subgênero que eu gosto muito. Não, eu curto também. Quando eu vou buscar um filme, um livro, eu vou... Primeiro eu vou naquilo... Primeiro ele. Pensa que isso tem alguma coisa. Mas também curto muito outros estilos, assim. Eu gosto muito de arte em geral. Sim, Um dos gêneros favoritos é o terror, mas também... vario bastante. Eu vejo nas tuas escolhas também. Tu vai lá, sim. Primeiro eu vou lá, aí depois eu vou pra outro. Eu percebo. E aí, a gente, continuando nessa tua fala, pra gente seguir a linha, a leitura pra tua vida, assim, pro teu profissional, pro pessoal da Ana Letícia, ela teve uma importância, Com certeza. te ajudou no teu desenvolvimento. Eu queria que tu falasse também pra gente, contasse um pouquinho das tuas experiências enquanto leitora e de que forma isso te ajudou até nas escolhas pra vida profissional, pessoal. Com certeza, a leitura... para mim, ela tá atrelada muito à forma como a gente se porta e à forma como a gente vê o mundo, sabe? Independentemente do gênero que você vá tomar pro seu coração, ou se você vai se manter em um ou vai mesclar para outros, eu, pelo menos, acredito que ela me ajuda muito a me portar e a ver o mundo de outra forma. Eu me atento a detalhes que antes eu não me atentava, justamente por ter essa experiência com a leitura há um bom tempo, né? Nem há tanto tempo, eu nem sou essa leitora toda, mas é algo que me faz muito bem. Então, é basicamente isso. Em outros âmbitos da vida, principalmente acadêmica, ter esse hábito de leitura é extremamente importante, sabe? Sim. Porque é o que vai te dar munição, é o que vai te dar bagagem suficiente para trilhar um caminho, né? Uma performance boa. Não só academicamente, no meu caso, é realmente uma visão, é outra visão de mundo, né? É outra visão de mundo. E a leitura é muito importante, a alfabetização é muito importante, as pessoas deveriam ler cada vez mais, né? Verdade, acho que se as pessoas tivessem noção, tivessem consciência da importância, né? Sim. A leitura, ela é o que a pessoa vai para academia levantar peso para fortalecer o músculo. Sim, e a leitura é um hábito, né? E a leitura é um hábito. Às vezes a gente fica tão engessado naquilo de não, é uma coisa que eu vou fazer fácil. Não, gente, leitura às vezes não é fácil. Leitura é um hábito que você vai criar. E às vezes você vai ler uma página e vai cansar. Aí daqui a pouco você vai criando esse hábito, você vai estar lendo, sei lá, 6, 10 páginas por dia. Então é um hábito que se cria, né? E é por isso que eu falo, encontra um gênero que você curte, sabe? Porque se tu for começar com qualquer coisa, vai ficar qualquer coisa e você vai acabar por não... Tem pessoas que eu ouço, tipo, eu não gosto de ler, eu não gosto de ler. Mas é porque às vezes não achou algo que vai lhe fascinar a ponto de você realmente querer criar esse hábito, né? Que é tão importante, que é tão gostoso também. Quando eu vejo as pessoas vão na biblioteca e dizem, eu não tenho muito hábito da leitura, eu nunca li, eu não tenho... A primeira pergunta que eu faço, o que tu gosta? O que você gosta? Quando tu vai buscar um gênero, o que te chama atenção quando você vai assistir um filme, a temática, o assunto que tu gosta? Porque tem livro pra isso. Tem livro que fala de esporte, tem livro que fala de corrida, tem de livro cantor, de música. Tem pra todos os gostos. Justamente aí. A dica que eu dou começa por aí. Pega um livro nessa temática que aí você vai sentindo, vai lendo. Não se preocupa do quantitativo, né? Aí eu tenho que ler tantos livros por mês. Esse ano não coloca
essas medidas, esse peso nas Parece uma obrigação, né? Porque da daí pessoa. torna justamente, E torna não uma é experiência legal. engessada, sabe? Não é pra ser assim. Ana Letícia, não sei se vocês, assim, na minha época tinha isso, assim, a biblioteca da escola, muitas vezes era o espaço do castigo. Nossa, É sim, mesmo, tinha E aí muito fica isso. muito atrelado isso, a leitura ser uma obrigação Ruim. E aí isso já aí vai. Mas isso também Culturalmente, se deve vai muito crescendo. à forma como a educação foi instaurada aqui, sabe? Sim. Uma coisa, né? A gente vai puxar ali a uma história, a coisa gente vai ver que Sim. não foi algo tão... Como é que eu posso falar? Algo tão espontâneo, Sim. principalmente para crianças e adolescentes. A didática também, os livros que eram utilizados, não é algo que A formação, estimulava Ju, tanto, né? A é formação. verdade. O apego pela leitura, o Até porque tu amor pela lembra leitura. que o estudo primeiro não era cabível a nós mulheres, né? Sim. Primeiro foram aos homens. E aí a gente foi para ter uma abertura e ter... Não, vamos todo mundo estudar, vai abrir para todo mundo estudar. Quando resolveram que mulher podia estudar, era especificamente o quê? Como ser uma dona de casa, É mesmo? né? O currículo escolar da mulher era como... Era A muito pauta era específico, essa, né? Como ser mantenedora do lar, como cuidar do Como seu ser uma marido e da boa sua esposa. família, Exato. como se arrumar, várias muito revistas isso, adolescentes que... Então é algo que deixou muito, né? Dentro da muito biblioteca- limitada. Dentro da a biblioteconomia leitura. também a gente teve essas mudanças também, porque, como eu falei para vocês, se antes a biblioteca era vista como espaço de castigo e a leitura obrigação, isso mudou muito também Sim. dentro da biblioteconomia. Antigamente, o acervo era o importante dentro da biblioteca. Não, hoje não. Hoje é o usuário. Hoje é o nosso leitor. Então, ele é o foco e é para ele que a gente trabalha e é para ele que a gente desenvolve um acervo. Sim. Né? Então, por isso que é importante, e um dos pontos muito legais que tu falou também da nossa biblioteca, é que o nosso acervo é de verdade bem Show. diversificado. Muito Tem diversificado. um pouco de cada coisa e com certeza você vai entrar e vai achar uma coisa que vai te Combinar com interessar, você, sim. vai te... E uma coisa que eu acho bacana, que talvez algumas pessoas vão até me criticar, é a parte da junção da literatura, do livro e com o filme. Eu acho bacana porque, às vezes, a pessoa ela tá acostumada a só assistir filme. E aí, hoje em dia, tem muito filme que é baseado no livro, e aí já a pessoa já tem um interesse de saber como é a história no livro. O autor Sim, da nossa sim. resenha hoje, ele... Exatamente. Ele é um clássico, gente. Não tem quem não conheça. Inclusive, Outsider está disponível aí também na plataforma de streaming na HBO. Na HBO, com a série Outsider, que eu não sabia e fiquei sabendo há umas semanas tava atrás e já estou pesquisando, eu ansiosa também pra vi. assistir. Fazendo dever de casa. Eu já estou Então, o ansiosa. próprio Stephen King, ele tem vários Tem dos muita filmes coisa. dele. Pra quem Muita não coisa. sabe, gente, o Stephen King, ele é o autor de It, A Coisa, Sim, que é a um minha classicão, paixão. eu também gosto. O Cemitério Maldito, o Iluminado. O Iluminado. Então, ele teve vários de seus livros levados... Sim, ele é o mestre do terror, gente. com certeza. Quer entrar aí no universo do terror? Stephen King, Stephen uma boa King, né? pedida, Uma um boa. terror fácil, terror verdade. cósmico. Ele bebe muito ali do... eu vou começar... Ele bebe muito ali do Lovecraft. Amiga. Bebe muito do Alan Poe também, só coisa boa. Stephen King, assim, Stephen King, ele é muito... Eu tava conversando com vocês, né? Que ele é muito prolífico, então ele produz em grande quantidade. Tem muito material do Stephen King, principalmente para ler. Tem bastante, realmente, no universo aí do cinema, das séries, mas principalmente para leitura. O cara já escreveu muito, assim. Mais de 24 livros, tem 60 anos e nunca para de escrever. Então, tem obras que eu considero muito boas, mas também tem obras que eu considero... Fraco. Deixa passar. mas é assim mesmo. Quando a pessoa produz muito... Vez ou outra vai acontecer isso, né? É verdade. E vocês que estão vendo a gente aqui, estão com curiosidade, a gente tem o link da biblioteca e lá você pode acessar. Você faz a busca pelo autor, escreve lá Stephen King e vocês vão ver o que a gente tem, que além do Outsider a gente tem outros livros arrasa, lá, galera, arrasa. viu, no acervo e vai encontrar um para chamar de seu. Mas é emprestado. E aí, por isso que é bacana também essa questão do filme, voltando rapidinho, do filme com o livro. Sim, que pra aí, às fazer vezes, uma... A pessoa assiste o filme e aí o livro também Amigo, é rico em outras coisas. Eu, enquanto leitora e também consumidora de filme, geralmente quando eu assisto o filme e leio o livro,
eu gosto mais dos livros. Do livro. Não, mas Porque isso eu é acho verdade. os detalhes ali gente, que tu eu sou assim Por isso que eu também. tô falando que a pessoa primeiro assiste o filme, aí tem a curiosidade de saber algo mais. Então vai lá e lê o livro e aí descobre que tem outras histórias, outros E personagens. tu falando isso Sim. aí, isso que a Emerson tá falando, de assistir o filme e ler o livro, gente, eu não sei vocês, mas comigo acontece assim. Aí eu vou assistir o filme. Quando eu vou ler o livro, eu dou a cara do ato. que tá passando no exatamente. filme pro livro. Ai, Eu também fico desse mesmo jeito. Não, mas o pior é quando a gente lê o livro antes, imagina. Eu, pelo menos, sou assim. Com esses aqui, eu já imagino o Como é a rosto pessoa. de todos, ou como o trejeito e tal. E quando eu vou assistir a série ou o livro, eu fico, mas não era assim que era pra ser. Era pra ser como eu imaginei. E até eu desconstruir a imagem que eu criei. Não, e assim, né? Eu gosto muito também de assistir best-seller, curto muito, mas eu tenho essas horrível. nuances, assim, Quando sabe? No livro o cara é de um jeito e no filme é de outro. Mas ele não era louro? Como é que... Mas ele é ruivo no livro. Exatamente. Gente, é uma briga, uma confusão. Então, vamos começar a nossa resenha, né? A gente convidou a Ana Letícia para fazer a resenha do Outsider, que é o livro do Stephen King. Então, é um dos livros mais famosinhos, vamos dizer assim, do Stephen King. É um livro dos... famoso, se tornou um livro famoso, dele, né? É Porque uma o It boa também história. é um clássico. O It, né? eu acredito que o It é um dos maiores, assim, e é um dos mais difíceis a leitura justamente pelo tamanho da história, né? Ele é enorme, gente. Um é uma horror cósmico. Bíblia, né, não, Emerson? É verdade. Pode começar aí, Emerson, a apresentar a resenha que a Vou ler aqui brevemente aqui, Um resumozinho resumozinho basiquinho basiquinho do aqui. livro. As pessoas Então, ficarem com mais vontade. E aí, se minha cola estiver errada, tu me corrige. Não, vamos lá, eu Ela confio, fala, eu na confio, resenha amiga, ela vai dar vai- certo. Não, mas eu é bom confio. que é uma perspectiva que a gente vai ter depois Isso. aqui da Ana Letícia. Então, o livro ele fala do corpo de um menino de 11 anos, né? Que é abandonado no parque da cidade. E esse menino, o corpo desse menino é brutalmente assassinado, né? Quando é encontrado. E aí, testemunhas e impressões digitais e algumas coisas lá, tudo volta para uma pessoa muito famosa lá da cidade. Sim, galera. Que é o treinador da Liga Infantil. Sim. Que é da E aí, escola treinador da onde esse T. menino, Da da onde esse- vítima, estudava. E aí, conforme as investigações vão rolando, vai surgindo outras histórias, outros mistérios que vão sendo desvendados aí ao longo do livro, né? É Sim, isso? sim. Só um adendo? pequeno adendo que ele tinha 8 anos, ele não tinha 11. Era 8. O garotinho A vítima. Peterson. Ah, Mas é basicamente isso, assim. A sinopse é essa do livro. É isso. Tá. E aí me conta como é que essa história começa, como é que... Pois é, ele começam as tem esse investigações. enredo de início, que é esse assassinato, né? O Stephen King, normalmente, ele tem uma linguagem muito direta e de fácil leitura. Então, a gente já é ambientado de início, logo toma nos peitos um assassinato brutal que aconteceu, envolvendo uma criança. E aí, como você falou, todas as provas apontam ali para esse treinador muito famoso, muito querido da cidade, que é o treinador Terry Mayland. E aí a gente vai, né, acreditando naquilo. Só que, como sempre, a gente tem uma carta na manga, né, que outras coisas vão acontecendo, outras provas vão surgindo. O treinador T, por ser muito querido, tinha vários álibis, além das testemunhas que alegam ter visto ele. E aí a gente vai entrando, digamos que numa montanha-russa, num emaranhado de situações escabrosas. É uma cidade pequena, Então, é uma isso cidade causa, no interior, né? Um certo alvoroço. Causa um alvoroço ali, né? Obviamente a família fica desolada por tamanha acusação. Tanto a família do garoto quanto a família do treinador, né? Ele tem uma prisão pública, então assim, no meio de um jogo de beisebol que ele estava sendo treinador, além de ser ele é professor de inglês, se eu não me engano. Então ele tem uma prisão pública, o Ralph Anderson, que é o detetive nesse livro, ele tem uma postura de... Ele efetua essa prisão no calor ali do momento e em público, porque o filho dele também treinava com o treinador. Então, ele tinha aquela carga emocional e acabou deixando o profissional um pouco de lado. Então, é aquele estardalhaço, aquela coisa. E aí, todas as provas, mais uma vez, apontam pro treinador, só que a gente vai descobrindo outras coisas aí no decorrer da história. Aí, enquanto isso, ele tá lá preso. Enquanto isso, ele tá preso. Enquanto isso, ele alega a inocência dele. E aí fica aquela pontinha, né? Aquela dúvida na nossa cabeça. Será que tudo aquilo era uma máscara? Será que toda aquela
toda aquela imagem de treinador, família, norte-americano, família tradicional, que também tem muito disso, galera. É bom a gente fazer esses levantamentos críticos quando a gente lê, né? E fica toda aquela dúvida pairando. E aí, a sucessão de acontecimentos que ocorrem dentro da história deles é bem pesada, assim, é bem forte. Eu tô tentando não falar muito pra não dar spoiler, porque eu tô com muita vontade de dar spoiler. Sim. Mas vale muito a pena, tá, gente? Vale muito a pena. Ele mescla também muito... Stephen King, né? Ele mescla muito com o sobrenatural, com a crença no sobrenatural. Então, vamos explorar aí a mente humana. Será que tudo que acontece é só no campo físico ou também existem coisas para além, né? No campo astral, no campo das coisas sobrenaturais, no espiritual. O Ralph Anderson, que é o detetive, inclusive, ele tem uma postura muito cética, né? Ele foi tomado mesmo por essa noção de só existe isso, é só essa a nossa realidade. Então, ele é uma casca grossa, assim. É muito legal ver o quebrar dessa casca ao decorrer do livro, assim, dele ficar mesmo se perguntando se tudo aquilo é real ou se tem alguma coisa para além disso, né? Para além disso. E todos eles são colocados nessa redoma, assim, a todo momento ele coloca os personagens em situações que vão fazer eles se questionarem se aquilo é se aquilo é só aquilo ou se tem algo mais, sabe? Por detrás da cortina. Interessante. Muito bom. E é bacana que nessas histórias americanas, e principalmente de cidade pequena, a família que hoje é adulta foi criança e estudou na escola. Sim, tem e aí muito acaba disso tendo essa também. visão também, né? E, inclusive, esse gancho que eles... Normalmente, os autores que escrevem essas obras de suspense policial, que tem os assassinatos e tal, eles têm muito esse enredo de puxar, né? Tipo, flashbacks. Ah, fulano de tal, que hoje é adulto, já foi filho de tal, que tem a ver com... Entendeu? Que teve a ver, tem uma situação parecida, inclusive nesse livro. Tem trechos que abordam, sim, histórias mais antigas que aconteceram antes, né? Que antecederam pra justificar o que aconteceu, que não foi a primeira vez que aconteceu. Então, a gente é posto aí nessas situações dentro da leitura. Que massa. Legal. Eu ia perguntar assim, dentro aí, da história, aí tem o assassinato, quais são, além do detetive e do possível assassino, tem outros que a gente tem que prestar atenção em outros personagens. Inclusive, uma assim, coisa muito boa do Stephen King é que ele tem uma ótima construção de personagens, sabe? Ele tem um ótimo desenvolvimento de cada personagem que ele vai colocar ali como protagonista, sabe? Sim. Tanto literariamente falando, quanto nas produções que eu já assisti dele. Principalmente It, que é a paixão da minha vida. Mas ele tem um ótimo desenvolvimento de personagens. Então, a gente tem o Ralph Anderson, que é esse detetive cético. Tem o Terry Mayland, que não é tão desenvolvido pro papel que ele tem, né? Até porque ele tá sendo colocado ali como uma pessoa que está sendo acusada. E ele não tem tanto tempo de tela, mas... é também um personagem muito bem desenvolvido. E aí tem os outros personagens. Tem a família do Terry, que é bem abordada, inclusive, porque ele tem 2 filhinhas que são crianças também, né? Então, a gente fica aí com essa... Tem a esposa dele, que é uma personagem muito boa também. Ela é bem desenvolvida. E tem a Holly Gibney, que... Eu não sei se vão ter leitores aqui de Stephen King, mas é uma personagem que vocês vão saber pelo nome, de onde ela vem e a ponte maravilhosa que ele fez trazendo ela pro universo de Outsider. Então tem uma ligação aí ele mescla de uma história. Ele referencia, sabe? Foi muito bom ele trazer essa personagem, porque ela é muito querida, é da trilogia do Bill Hodges. E aí ele traz ela. E ela é uma personagem maravilhosa, assim. Eu espero não estar dando spoiler, gente, mas ela é uma personagem muito boa. Ela é a minha preferida. Ela é uma personagem que ela tem um pouquinho de autismo. É uma mulher extremamente... Ela tem super inteligência. E ela é maravilhosa. Ela desvenda tudo. Ela vai mesmo. Tem memória fotográfica. Medo de perguntar, assim. Mas tem alguma... Gente, aí fala assim, pessoal, prestem atenção em tal situação, ou em tal personagem, ou em tal... Porque ali tem uma chavezinha que vai levar. Tem alguma coisa que tu pode mas é falar? muito difícil falar. Muito difícil falar, porque se eu falar muito... Pode estar entregando ali. Eu vou estar entregando a cereja do bolo. Mas todo personagem a gente tem que estar ligado. Não, fiquem ligados, principalmente nas nuances, nos diálogos que entregam algumas pontinhas para que vocês possam ir construindo
ali Principalmente quando volta no o passado, fecho do mistério. né? Quando tem essa volta ao passado. Mas essa volta ao passado, ela já fica ali mais pro último ato, sabe? Então, Entendi. eu aconselho vocês a realmente prestarem atenção nas nuances dentro dos diálogos, que dão mais informações, assim, pra ajudar. A gente é meio que detetive, né, nos livros do Stephen King. A gente vai junto com A gente vai ele. junto querendo A saber. gente entra naquilo. E tu vai lendo e meu Deus, eu quero saber como é que Eu quero saber. Nossa, com esse livro aqui eu devorei ele muito rápido. E ele nem é tão fininho, mas é porque a história realmente puxa a gente. Ele tem uma linguagem muito fácil de entretenimento, assim. Então a gente fica legal, né? Eu alucinado. Eu acho querendo que também que é terminar. um dos motivos que eu curto a suspense, thriller policial psicológico, porque é isso, por conta do mistério. Eu É quero muito desvendar bom. esse. Eu quero saber o que E aconteceu. aí a Fica pergunta aquela que pulga fica atrás da a pergunta que fica pra ti, o mistério no final do livro é desvendado, Ana Letícia? Lembrando que não pode dar muita. ela me muito perguntou porque spoiler. ela sabe o parecer que eu dei ao devolver este livro. Verdade. Então, gente, respondendo essa pergunta, querida. Sim, gente, é revelado o mistério. Por mais que eu, pessoalmente, não tenha ficado tão satisfeita com o nosso querido Stephen King. Eu tinha que perguntar Mas é revelado. como foi tua reação quando tu revelado. descobriu lá, quando desvendou tudo? Então, sabe quando a gente tá caminhando pra um lugar e a gente sabe pra onde tá indo, mas quando chega lá, não é desenvolvido da forma que a gente precisava Espera. que fosse, sabe? Que a gente tava esperando, porque dado toda a leitura que a gente teve, todo o desenvolvimento que a gente teve dos personagens, das tramas, das situações escabrosas que acontecem. E aí, no final, foi tipo uma farofa de ovo, sabe? Aqui, um eu pão, acho um que Faltou um negócio... negócio. Faltou ali. um tchan, faltou um sal. E eu sei que ele podia fazer isso porque ele é o Stephen King, sabe? A gente fica... Aí eu fiquei meio decepcionada com o final, mas isso é um parecer meu, tá? Eu garanto que outras pessoas têm outras visões, né? E ficaram extremamente satisfeitas com o final. Não foi um final ruim, gente. Mas Só não, eu tu que... Tu entende, É porque eu achei sentiu eu que podia senti vir que mais. podia vir mais. A fala da Ana Letícia tá baseada porque como ela costuma, às vezes, ela pega, a Ana Letícia é uma leitora de suspense, mas como ela mesma já falou, ela pega livros da literatura brasileira e tal. Mas geralmente quando os usuários da nossa biblioteca pegam um livro de uma temática que eu curta, ou um livro que já tá na minha lista de futuras leituras, eu pergunto, e aí? O que tu achou? Sem me falar muito spoiler, mas só pra me dar um gostinho a mais. E aí ela me falou, não, o final eu percebi, eu senti que poderia ter feito mais, ter acontecido mais coisas, mas não tira o glamour. Não, de forma alguma. A construção do livro é perfeita. É como eu tô falando, ele tem uma linguagem muito fácil, então ele serve para qualquer tipo de leitor. Se você gosta um pouquinho do gênero suspense ou terror, um pouquinho mais puxando ali pro principalmente horror cósmico também, que aqui tem um pouco, tá, galera? Quem curte aí. Ele tem uma linguagem de muito fácil acesso, então você consegue entender o que ele tá falando. Ele é muito didático e, assim, proporciona uma leitura maravilhosa, assim. Você fica mesmo... eu terminei de ler esse livro muito rápido, porque... Vai por mim, é uma coisa de outro mundo. Até surpreendeu, meu Deus. A gente fica... Sabe quando você termina a leitura porque sua cabeça tá doendo? Porque você queria ler mais, quer desvendar logo, quer terminar logo. E a gente já, no geral, não só no assunto que a gente curte, mas quando vocês terminam um livro bom, você não fica aquele... Ai, acabou, sabe? Da minha vida. É a mesma coisa com série ou com filmes muito bons. Exato. Realmente. Tem leituras mais confortáveis, né? Que são aquelas leituras de cabeceira. Agora eu peguei a Clarice Lispector, né? Com As Palavras e o Tempo. E é uma leitura mais leve, mais de cabeceira. Uma coisa ali que você vai num passinho e tal. Mas Outsider é outra pegada. outra... Daí, Ana Letícia, eu acho assim até que é uma boa dica pra gente. Porque é alucinante. Quando tu pega... Eu fiz a mesma coisa. Eu tava lendo um livro de suspense e terror. Esse mês de outubro, a gente vai puxando mesmo, gente. Não tem jeito. Então, eu li a Paciente Silenciosa, que é também um thriller meio
Meio não, porque tem um assassinato, tem toda uma trama. E aí eu finalizei ele, e aí a gente fica com a cabeça assim, gente... Vamos dar uma desopilada, pegar uma coisa um pouco aí mais... eu peguei uma literatura brasileira, um Jorge Amado, que eu tô lendo, que tô gostando, que tá não muito que Clarice legal. Lispector seja tão leve assim, né, galera? Mas eu falo de... Não, mas pra você dar uma balanceada, amiga, pegar né? uma... A pessoa ficar ali mais... Eu já tô lendo um mais tranquilo, que é A Cidade dos Fantasmas. Eu tô no segundo livro, que é... Esse eu não conheço, amigo. Ponte dos Ossos. Porque esses são 3, né? São 3. Esse já é uma... ele é mais juvenil, é uma coisa assim mais leve, então... Mais teen, mais leve. Mais teen. Então dá pra ler tranquilo. tranquilamente. Também seguindo essa linha do terror. Até porque Outsider, gente, por mais que seja uma leitura que você vai querer consumir cada vez mais, também eu, pelo menos, eu tenho muito isso comigo, assim, como é uma temática pesada, que a gente não vai se aprofundar muito aqui, realmente é uma temática pesada que mescla com muitos tabus, muito assunto delicado. Então, eu aconselho, mesmo que vocês estejam naquela ânsia, dá uma paradinha, sabe? Dá uma respirada. Vão ter momentos que vocês vão precisar dar essa respirada. Só quem já leu ou assistiu Stephen King vai entender o que eu tô falando. Eu acho que é isso também. Então, tem que dar uma... E é tem que ir com calma. Uma dica legal também. Se você é sensível, né? Esses assuntos... Eu, pelo menos, mas quem é mais sensível, eu aconselho a dar uma respirada, né? Eu também. Eu me interesso, mas isso não é pra todo mundo, gente. Não, por isso que eu tô falando, assim, quem ainda não tá habituado, começa. Começa com um terrorzinho mais leve. Tem, gente, viu? Tem vários, tem vários. Sim. Tem umas coisas mais... Tem os suspenses mais de boas, assim, no acervo da biblioteca. Eu aconselho vocês a darem uma olhada. Tem o da Agatha Christie também, que é pegada Agatha Christie. Eu acho que se for fazer um comparativo... É ótimo. Tem a investigação, suspense policial, uma coisa mais light. Entre ela e o Stephen King, realmente a Agatha Christie, que também não deixa de ser, né, ela é clássica, né? Mundial, mas ela é bem mais leve. O Stephen King, ele é meio... Ele é mais pesado, mas... Mas eu acho que é isso, né, amigos? Acho que é isso. Eu queria ficar mais tempo. Gente, se deixar. Eu quero aproveitar o gancho, né? Porque a gente tá falando aqui de um clássico. A gente tem a Agatha Christie. Tem Edgar Allan Poe, gente, nessa biblioteca. Eu fiquei feliz demais quando eu achei um compilado com vários... um compilado de contos e mistérios do Allan Poe, que inclusive é usado de referência em Outsider, viu? Pelo eu acho bacana quando a pessoa chega assim e fala assim... tem autor tal, e a gente tem ele. Mentira! Mentira! Falei assim, nós temos também. Temos um autor brasileiro que tem se destacado muito, que é o Rafael Montes também. Uma palavrinha para a pessoa que não tem esse costume de ler esse tipo de conteúdo, ou que quer começar a ter. Sim. Que mensagem tu deixa para essa pessoa que quer ter essa experiência de ler livros dessa temática? Pois é, nem todo mundo vai curtir, tá tudo bem, sabe? Mas se você já... pelo menos... Eu enxergo dessa forma, né? Se você já curte, por exemplo, no cinema, filmes mais puxados pro suspense, pro terror, até mesmo filmes policiais ou séries policiais, enfim. Se você já tem esse pezinho ali, dentro do cinema, né? Dentro do audiovisual, é uma boa você testar essas leituras. E aí, o Stephen King é o mestre do terror, então não vai ter erro, assim, sabe? Escolhe, vai ali dá um Google e pesquisa os mais clássicos e vai de cabeça. Como você falou, tem a Agatha Christie. Quiser uma leitura um pouco mais rebuscada, tem o Allan Poe, que mora no meu coração para sempre. Inclusive, aqui na biblioteca eu estava falando desse livro, porque foi o melhor livro que eu já li depois do Outsider no subgênero de terror, que é o de contos e mistérios. E assim, não tem erro. Tem leitura mais light, tem leitura mais pesada, mas vai de você, assim, saber se é um gênero que você curte, sabe? Mas é isso. É basicamente isso. É ser feliz. Vai que vai. Encontrar um livro pra chamar de seu. Que não for de terror, mas a gente tem HQ, a gente tem infantil. Tem de tudo, gente. De tudo. Sabe aqueles romance, mamão com açúcar? A gente tem lá também. E que eu gosto também, gente. Viu? Eu gosto também. Então, pra gente encerrar, eu quero só falar que esse livro do Stephen King, o Outsider, e outros também, como o It, o Cemitério Maldito, e
outros também dessa linha do terror suspense. Nós temos no nosso acervo. Convido vocês a que venham conhecer o nosso espaço, conheçam o nosso acervo, que vocês vão curtir muito. A gente tem um espaço dentro da biblioteca para leitura em loco, viu? A gente está aqui no prédio da Black Swan, funcionando de segunda a sexta. Venham conhecer aqui, que vocês vão gostar. Eu tenho certeza que vão achar o espaço bem legal, acolhedor, e o acervo também, que tá bem legal. E ter sua própria experiência, né? Verdade. Já deu vontade de ler de novo. Obrigada, gente. Eu queria agradecer mais uma vez aqui a Ana. O papo foi muito bom, muito descontraído. Eu fiquei com vontade também de ler esse livro. Que bom. Se tu não reservar, eu vou reservar. Não, eu tô esperando Coraline, que foi emprestada, e também devolver. Foi. Pois pronto. Muito obrigado. Então, pessoal, encerramos por hoje o nosso episódio. Acompanhe a gente pelas nossas redes sociais, @OniMatheusOficial. Já saiu 2 episódios do nosso podcast, um da literatura com a Leandes, né? E o outro mais voltado para o universo corporativo com a nossa gerente Kerlen. Então, se vocês quiserem acompanhar outros episódios, acompanhe nossas redes sociais, que é @OniMatheusOficial. Não deixa de seguir lá no Instagram também, né? Com certeza. Segue a gente, e os episódios também estão disponíveis no canal do YouTube do Grupo Mateus. Exatamente. Canal oficial do... Se não encontrar lá no YouTube, só ir no Instagram, que eles estão com destaque lá, com link que vai diretamente para cada episódio. É isso, gente. É isso, pessoal. Beijo. Até a próxima.